Abriu 11, 1 Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias. E foram juízes em Beersheba. Beersheba é Beersheba, Poço das Sete. Aquele poço onde o Abraão fez uma aliança com Abimeleque e disse, esse poço foi eu que cavei. E ali Abraão construiu um altar para Adonai. Então ali também havia se tornado um local de santuário. Beersheba é um local muito importante, que fica a 77 quilômetros ao sul de Jerusalém. Foram juízes em Beerseba, em hebraico é Beersheba. Porém seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Mais um caso. Às vezes, a gente vê filhos de religiosos fazendo coisas erradas, a gente não entende. É que às vezes a pessoa, ela está tão preocupada com o seu ministério que não se ocupa da sua família. E aí acontecem essas coisas. Não aconteceu com Samuel. Se entregaram à avareza, aceitaram subornos. Quer dizer, que essa história de suborno já tem desde essa época, hein? Olha, já tem um tempão, hein? 3.000 anos atrás. E perverteram o direito. Juiz que aceita suborno e perverte o direito. Olha, desde os tempos ancestrais. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram, vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Deus já havia predito através de Moisés que o povo iria constituir um rei sobre eles. Mas o rei deles era Adonai. Eles disseram com isso, o que eles estão dizendo? Nós queremos ter um rei homem, ser humano. Isso é uma maluquice. Botar um ser humano para nos governar é uma maluquice. Na verdade, quem tem que nos governar é uma pessoa que seja correta, fiel, que não perverta o direito, não aceite suborno. Mas todo ser humano é sujeito a isso. Então, eles foram reclamar com Samuel que não queriam mais negócio de juízes, não. Eles agora queriam ter um rei como todos os outros, como todos os incrédulos tinham. Eles queriam ter, igualzinho os incrédulos, eles queriam se identificar com os incrédulos, ou seja, é um declínio espiritual, que até hoje dura. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor Adonai. E disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. O Samuel, como homem de Deus, ficou chateado, aborrecido, indignado, porque o povo não queria mais a instituição de governo, a forma de governo que Deus havia estabelecido. Ele entendeu aquilo como se fosse algo contra ele, pessoal. E na verdade, Deus está dizendo para Samuel, não é contra você, você é simplesmente um empregado meu, é contra mim que coloquei você. Eles não querem mais que eu seja rei deles. Que coisa, né? Agora, pois, continuou Deus, atende a sua voz, porém, adverte-os solenemente, quer dizer, faz uma reunião só para isso, e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Explica direitinho todos os direitos que o rei vai ter, que para eles depois não virem dizer que não sabiam. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse,
Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Agora ele vai dizer o direito. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Vai fazer seus filhos empregados dele. E os porá, uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Ou seja, eles vão ser empregados mesmo. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Vão ser empregadinhas. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. Quer dizer, vai tomar parte do que vocês têm. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, ou seja, vocês vão ter que dar 10% de tudo, para dar aos seus oficiais e servidores. Os oficiais do rei, claro, tem que ter boa vida. E quem é que sustenta? O povo. Desde aquela época, hein? E aqui ele está dizendo, 10% é o dízimo. Dízimo aqui no caso é uma taxação. Vocês vão ser taxados em tudo. Vocês vão ter que pagar tributos e taxas sobre tudo. Ele está explicando tudo para o povo. Até hoje é a mesma coisa, mas não mudou nada. Também tomará os vossos servos, as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Isso é apropriação de bens. Dizimará vosso rebanho e vós lhes sereis por servos. Vão ter que pagar também taxa pelo rebanho. Então, naquele dia, clamareis, ou seja, vocês vão reclamar e vão clamar a Deus, por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor, Adonai, não vos ouvirá naquele dia. Porque ele está dizendo tudo para vocês. Vocês não estão querendo mais que ele seja rei sobre vocês. Eu estou dizendo tudo que ele vai fazer. Vocês vão se arrepender, vocês vão clamar, mas ele não vai ouvir. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disseram: não, queremos ter um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Queriam ser como as outras nações que não tinham Adonai. Que maravilha! O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante Adonai. Então o Senhor disse a Samuel: atende à voz do povo e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Ele ia tomar decisão. Como é que ele ia fazer isso? E foi assim que começou a monarquia em Israel. Se passou do período de juízes ao período da monarquia. E a gente vai ver agora como foi que essa passagem se deu.